César, a UX está desenvolvendo projetos de geração de energia limpa de forma alternativa. O que você pode nos falar sobre esses projetos? Se pode falar. Sim, certamente. Alguns projetos a gente pode falar. Obviamente que a gente tem diversos projetos que têm, né, seu sigilo em termos de desenvolvimento tecnológico, principalmente quando a gente tem desenvolvimento em parceiro com alguma empresa, certo? Isso é muito do que a universidade vem fazendo, né? Acho que até a própria Eletrimove é essa representação, né, do quanto a universidade, em conjunto com as empresas, em conjunto com o governo, que é o que o Vale do Silício faz no modelo tríplice hélice, quádrupla hélice, quando envolve governo, que vem MOB, né, fomentando toda a sociedade organizada para que Caxias se torne essa referência global também em termos de ambiente de inovação, em termos de cidade inovadora, né? E a UX nada mais é do que um centro de conhecimento, né, onde produz, sistematiza conhecimento, mas que sem o empreendedor em conjunto, sem a empresa em conjunto, sem o governo dizendo, olha, a gente quer fomentar o desenvolvimento da nossa sociedade nesse sentido, ela não vai fazer sozinha, né? Então, os diversos desenvolvimentos que a gente faz em termos de universidade, eles são pautados pelo desejo e pela política pública em que se deseja o futuro da nossa cidade, o futuro da nossa região, do nosso estado e também do nosso país. Você comentou agora a respeito do grafeno, né? O grafeno nada mais é do que uma política de país onde enxerga o potencial do país ser referência em termos de produção de conhecimento em grafeno. O que a gente faz é produzir e sistematizar conhecimento em grafeno para que as empresas adotem esse conhecimento, e o UX Graphene nada mais é do que isso, né? A gente não é uma fábrica que produz grafeno para vender para o mercado. Produz o produto final que vocês moldam e acham a ideia disso. O grafeno que a gente produz é para a gente aplicar e desenvolver tecnologia. E aí essa tecnologia que é desenvolvida é aplicada no tênis da Olímpicos, na moto da Biker, no capacete da Taurus. E aí são essas empresas que vão levar esses benefícios para a sociedade, em termos de tecnologia, né? Então, o nosso papel é produzir e sistematizar o conhecimento e transferir isso para os empreendedores. E aí, falando em empreendedorismo, né, a gente, em eletromobilidade e sustentabilidade, às vezes a gente vive numa utopia. A eletromobilidade, a sustentabilidade é aquilo que eu desejo para o futuro. Esse futuro é algo que a gente precisa trabalhar hoje para ser alcançado. Então a gente trabalha e não existe oportunidade melhor no mundo do que o momento que nós estamos vivendo hoje. Que é justamente quando a gente consegue olhar para os desafios, olhar para o futuro e dizer, eu quero chegar nesse futuro. Mas para isso eu preciso desenvolver um caminho e eu tenho uma universidade que está à disposição para que o empreendedor possa fazer uso e ser parceiro para chegar nesse futuro desejado, né? E a Universidade de Caxias do Sul é a universidade mais inovadora do país, entre as comunitárias e as privadas, justamente por essa parceria entre a universidade e os empreendedores. Hoje a universidade não vai ser uma universidade inovadora se não tiver um parque tecnológico, uma incubadora, com empreendedores, com empresas que queiram transformar esse conhecimento em soluções. Em ônibus elétrico, em caminhões elétricos, em caminhões híbridos, em bicicletas. Então, nosso desejo é também fazer com que Caxias do Sul, a região, seja reconhecida na eletromobilidade, na sustentabilidade, no carbono zero, que também é um objetivo, né? Quiçá a gente seja uma cidade carbono neutro, né? E isso é uma meta que a gente precisa colocar para o nosso futuro. A gente não é carbono zero hoje. A gente vai dizer, que pena que a gente não é. Não, a gente precisa colocar isso como uma visão de futuro e entender o que a gente precisa colocar em termos de conhecimento, desenvolver esses conhecimentos e colocar isso no dia a dia. E empreender para uma cidade mais inteligente, mais inovadora e mais sustentável.